Fala pessoal, eu me chamo Caio Monteiro e esse vídeo aqui particularmente é um vídeo muito importante para as viúvas do Zen Server, tá? Então assim, brincadeiras à parte, não se chateie. Eu percebo que o conteúdo mais visualizado nesse pouco tempo desse canal que eu criei para compartilhar meu conhecimento tem sido o Proxmox. Mas uma parcela muito importante do mundo open source, né, e mais da parte de virtualização, usa muito o Zen Server. Eu particularmente conheço algumas pessoas que usam o Zen Server e estão aí limitados na versão 6.5, 7.0, 7.2. Isso não é bom, tá? Por quê? A primeira coisa é que você diminui a quantidade de informação que você tem na comunidade open source. Então você não tem tantas resoluções, tantos fóruns, tantas observações, porque a partir do 7.3 ela passou a cobrar por algumas features. Então é muito interessante, inclusive, que você mantenha o seu virtualizador atualizado. Então, uma vez que não tem versão, então considere mudar para o XP, até quem sabe você se sentir seguro ou gostar do Proxmox, tá? Então é isso, vamos pro vídeo. Bom, aqui algumas informações básicas. Esse tipo de vídeo eu percebo que ele tem uma aceitação boa, porque ele trata da apresentação do determinado sistema open source. E eu particularmente gosto muito desse tipo de conteúdo, porque uma das minhas vertentes tem sido isso de repassar conhecimento, e uma apresentação é uma forma de repassar conhecimento e às vezes meu ponto de vista sobre determinada situação. Bom, o que é que acontece? No vídeo sobre tipos de virtualizadores, que eu vou deixar aqui na descrição, eu comento sobre a definição mais simples sobre virtualização. Então o que é que acontece? Virtualização é um conceito mais simples, como eu falei, é um processo onde você pega uma máquina física e transforma ela em diversas máquinas virtuais. Então, no mesmo equipamento, em vez de você ter um servidor apenas, você tem 10, 15, 20 servidores rodando, todos eles compartilhando o recurso, onde ele compartilha processador, memória, HD, placa de rede. Então, quais os benefícios da virtualização? Isso aqui eu já apresentei no vídeo sobre tipos de virtualizadores, tá? Só simplificando os tópicos principais, que vai ser importante para o slide que eu vou mostrar para vocês. Economia de energia. Então pense que você tem aí 10 servidores, como era a minha realidade há alguns anos atrás, cada um com a fonte de 300 watts, quando você tem cada um com monitor, às vezes, teclado, mouse, enfim. Você tem optimização do recurso, onde existem alguns estudos que comprovam que um servidor ele não é usado em 100% da sua capacidade. Então você fica com recurso ocioso, sabe? Então é uma forma de você até melhorar o consumo dos seus equipamentos, onde você vai conseguir fazer mais, o menos, e o melhor é que é da maneira organizada. Você tem uma redução de custo, onde uma vez que você precisa investir em menos equipamentos, você consegue dimensionar melhor, você consegue inclusive conseguir um hardware mais robusto, uma vez que você tem menos equipamentos para comprar. Isso contribui com garantia, contribui com manutenção, contribui com uma série de coisas. Você vai estar contribuindo aí com o tão famoso Green IT, né? Aquele TI sustentável, que eu pretendo falar sobre isso, né? Tive até uma cadeira na pós-graduação sobre isso, eu acho bastante interessante. As pessoas não têm muita noção do que é o Green IT. O Green IT, ele, numa época como essa, ele pode contribuir muito para a sustentabilidade do planeta como um todo, tá? Uma rápida recuperação de falhas. Então, assim, imagina que você tem um desastre na sua empresa, Deus me livre, bate na madeira aí. Você tem que recuperar 10 servidores. Se você tiver apenas 2, você consegue recuperar muito mais rápido. E se você tem 2 virtualizados, imagino eu, torço para que você tenha backup, tenha uma estrutura de backup simples, porém organizada. E aí você consegue fazer ambientes de teste. Então, quanto a isso ficou bastante claro, né? Bom, então, depois de toda esse disclaimer aí, vamos falar sobre o XCP. O que é que acontece? O XCP ou XCP, na verdade, ele não é um projeto novo, ele é um projeto antigo, e ele sempre foi um projeto paralelo ali ao Zen Server, como se fosse um fork, tá? Alguns entusiastas do mundo open source do Zen Server, também algumas empresas que se juntaram ali para colaborar com esse projeto. Então, assim, quando o Zen Server mudou a sua mecânica de negócio, o XCP ele meio que deu uma estourada
né? Ele sempre foi usado, mas não com tanta intensidade pela comunidade open source no mundo. Mas quando o ZenServer mudou a sua mecânica de virtualização, então o XP ele deu uma estourada. Aqui tá o licenciamento do XP, tá? Vocês podem ler, podem pesquisar. Ele é totalmente open source, ele não tem nenhuma limitação em cima de features, ele é totalmente livre e ela cobra por suporte. Bom, então aqui um comparativo rápido sobre o ZenServer e sobre o XP. Então assim, isso nas novas versões do ZenServer, tá? Então, na minha concepção, o ZenServer morreu, onde ele agora, acho que inclusive mudou de nome, ele é o Citrix Hypervisor, algo assim. Mas enfim, ele permite ainda múltiplos servers no client, né? Isso aí é uma limitação mais do client do que do Hypervisor. Ele só permite, na versão ZenServer, que é até a 7.2, 3 pools, onde para muitos clientes 3 pools é muito, né? Depende do tamanho da sua estrutura, mas pensando em alguns lugares onde eu já trabalhei e onde eu tenho conhecimento que uso o ZenServer e onde as pessoas falam comigo, 3 pools é pouco, né? Então assim, no ZenServer a gente vai, no XP a gente vai até 16. A gente tem no ZenServer já a limitação sobre uso de GPU, né, direcionado. A gente tem aí a limitação sobre alocação de memória, né, onde é uma coisa simples, mas não tem mais no ZenServer nas novas versões. A gente tem aí uma limitação com relação a live patch, né, bastante interessante isso, tem sido amplamente usado, eu particularmente eu gosto muito. A gente tem aí uma limitação com relação a direcionamento de uso de USB. A gente ainda tem Live Migration no ZenServer versão free, mas assim, para 3 pool, sabe? E a gente tem aí uma limitação sobre alta disponibilidade. Então assim, imagine você ter uma estrutura, claro, você ter todo o ambiente físico, você não tem HA em nada. Mas uma vez que você começa a virtualizar, é interessante você pensar em alta disponibilidade. Então, assim, não ter alta disponibilidade no ZenServer, pelo menos para você fazer ali um HA mais simples, é um pouco complexo você ter nesse seu ambiente o ZenServer versão 6.5, 7, enfim. Eu, particularmente, eu acho um pouco inseguro você trabalhar apenas um backup. Claro, você trabalha com backup, você vai retornar o serviço. Bom, então aqui eu tenho o nosso Proxmox recém-instalado, laboratório, e eu vou aqui criar uma máquina virtual para o XCP. Ah, Caio, você vai instalar um virtualizador em cima de outro virtualizador? Vou. Isso aqui é laboratório, isso aqui serve para isso, tá? Então é isso. Bom, eu venho aqui em criar VM. Todo o processo de criação de máquina virtual no Proxmox eu já mostrei aqui, eu posso detalhar. E eu estou preparando uma coisa muito bacana que eu vou falar no final do vídeo para vocês. Eu só tenho um... Ai, que susto. Eu vou usar aqui a minha imagem. A minha imagem que eu já coloquei aqui, tá? Inclusive está no lugar errado, mas tudo bem. Tipo de placa de vídeo. Disco, um padrão, só para a gente ter o exemplo aqui. Processador, memória, rede. Só para a gente poder criar aqui a nossa máquina virtual para mostrar o processo de instalação. Eu tenho aqui a minha máquina virtual criada e eu vou iniciar ela. Eu não sei se algumas pessoas reconheceram, talvez quem use o ZenServer vá perceber isso e aos poucos eu vou comentando aqui para vocês, tá? Tá, vamos falar aqui sobre... Vocês perceberam, quem usa o ZenServer já de cara já percebeu, é a mesma configuração de instalação do ZenServer. Então assim, cara, não segura o teu ZenServer no teu ambiente. Começa os estudos para mudar, caso você não queira um impacto maior inicialmente na migração. Considera mudar para o XCP, mantém teu ambiente mais seguro. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Bom,
Aqui ele inicia o processo, então ele, como eu disse, igual ao ZenServer, ele foi pensado para isso, tá? Ele só tem ali pequenos ajustes no processo de instalação, mas ele não pode até fugir muito disso pela proposta dele de servir como alternativa ali ao ZenServer, tá? Que a gente vai permitir. Ele checa se ele já tem um XP instalado, o mesmo processo do ZenServer, para você poder, inclusive, recuperar ali uma instalação existente ou restaurar. Então aqui ele vai com relação ao armazenamento. Isso aqui eu vou deixar padrão, eu vou apenas informar que eu quero usar o disco como um todo, tá? Por quê? Toda essa questão de armazenamento é algo à parte do processo de virtualização. O que eu estou querendo dizer com isso? Depende da sua estrutura, depende se você usa um NAS, se você usa um storage mais robusto ou menos robusto, depende se o seu armazenamento é local via HD, depende se é via SSD, depende se é os dois, depende se você usa RAID ou usa LVM. Entenda que, para o virtualizador qualquer um que seja, o armazenamento é um pool de recurso adicionado ali no virtualizador para ele usar alocando as máquinas virtuais e containers. Então, esse parâmetro de configuração é muito mais de infraestrutura de armazenamento do que propriamente dito virtualizador. O virtualizador ele recebe memória e recursos, placa de rede, processador do virtualizador, e ele diz: eu vou coletar essas máquinas da onde? Aonde eu vou armazenar, rodar essas máquinas. Então, toda essa outra parte que eu tentei falar aqui é com relação ao armazenamento. Para o virtualizador, ele é um pouco invisível essas configurações. Aqui ele questiona se eu quero verificar o local da mídia, onde eu especifiquei. Eu vou informar não. Aqui é a senha de acesso ao virtualizador, onde o usuário é o root, tá? Aqui com relação a IP, então aqui eu já posso dizer qual IP que ele vai receber. Eu posso aqui já tratar com relação ao gateway, todas essas configurações. Eu aqui consigo dizer DNS, todos esses itens, tá? Eu consigo definir um hostname para ele, então entendam, como eu já falei em alguns vídeos, o hostname é uma forma organizada de você entender o seu ambiente como um todo. Então, por exemplo, comece o seu serviço de forma organizada para que quando ele esteja robusto você tenha um controle maior das informações. Aqui com relação à localização, NTP, e aí next, eu coloco o NTP aqui, ele pode pegar o NTP do próprio DHCP e aí ele inicia o processo de instalação. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Como eu falei, eu estou preparando algumas coisas para quando atingir aí os 1000 inscritos. Eu peço contribuição. Se você não é inscrito, se você gostou desse tipo de conteúdo, se você gosta de outros itens que tem aqui no canal que está apenas iniciando, se inscreva, comente e curta se agregou valor aí à sua vida pessoal, profissional, enfim. O que é que eu estou planejando? Vocês podem perceber que eu estou com um novo microfone, eu estou fazendo alguns testes, eu estou com alguma iluminação nova, eu estou brincando com essa área de produção de conteúdo, de edição, de roteirização, enfim. Minha vertente é compartilhar conhecimento. E alguns tipos de conhecimento que eu senti falta na época que eu estava começando, na época que eu estava trabalhando mais ativamente com o mundo open source, era o compartilhamento de informações. Eu sempre gostei muito, por exemplo, de ouvir assuntos de tecnologia enquanto eu estava trabalhando. E hoje, claro, está melhor, nós temos alguns podcasts, alguns vídeos, enfim, muitos vídeos na verdade, mas esse tipo de conteúdo ele é mais aquecido em outros idiomas. Então assim, eu estou elaborando uns mini cursos, né, que eu vou disponibilizar de forma gratuita, eu não sei aonde ainda, mas eu queria contribuir com isso e eu estou me estruturando, me preparando, me organizando, enfim, estou nesse gerúndio ainda, porque eu queria ter um podcast, eu queria ter algumas pessoas que eu conheço, outras que eu posso conhecer, para fazer um conteúdo bastante interessante.
para poder as pessoas trabalharem ouvindo. Eu, particularmente, eu gostava muito de ouvir enquanto estava trabalhando e eu acho um conteúdo interessante. Então, esse tipo de investimento aqui serve para isso. Algumas pessoas comentaram sobre a qualidade do vídeo do mês passado, uma coisa assim, e aí eu estou trabalhando para dar essa melhorada e conseguir agregar mais valor. E agora que eu estou com uma estrutura pronta, então, por exemplo, eu estou adquirindo algumas coisas, eu consigo voltar para o meu conteúdo onde eu estou sentindo falta, que é sobre o samba, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, se vocês gostaram, curta, comente e se inscreva. E é isso, tchau, tchau.